há algum tempo na Universidade dos Estados Unidos. Conversava com alguns colegas quando desviou o olhar e notou Ana caminhando sozinha. O rapaz prontamente a chamou e perguntou se ela iria almoçar, convidando-a para se juntar a ele e aos amigos, já que todos comeriam juntos. A garota, sem hesitar, recusou o convite e explicou que não gostava de estar cercada por muita gente. Ana se despediu e voltou a seguir seu caminho, mas Yuri insistiu, perguntando se ela aceitaria almoçar apenas com ele. Ele pediu que não comesse sozinha. Ana ficou surpresa e quis saber por que ele estava insistindo, deixando claro que já havia dito que almoçaria sozinha. O rapaz respondeu que não queria atrapalhar, mas que estava preocupado, pois ela sempre andava sozinha. Em seguida, refletiu consigo mesmo, lembrando que faziam parte do mesmo grupo de um projeto acadêmico e que precisavam se entender, mesmo que não fossem próximos, já que o trabalho precisava ser bem feito. Além disso, teriam que se reunir com frequência. Ana observou e após algumas instantes aceitou, dizendo que se ele realmente fazia tanta questão, então a partir daquele momento almoçariam juntos, só os dois. Perguntou o que ele achava daquilo. Y a encarou em silêncio por um momento e por fim concordou. Aproximou-se e disse que então almoçariam somente os dois. Ao ouvi-los, Ana sorriu e quis saber se podiam ir naquele exato momento. Por dentro, não. Entanto, Ana não deixava de se perguntar o que havia de tão diferente naquele garoto. Achava tudo aquilo estranho, pois normalmente, quando dizia coisas absurdas, as pessoas se afastavam, mas ele não havia feito isso e ela se questionava por que continuava ali. Então, sugeriu que fossem a última semana restaurante japonês de ramen ali perto. Yuri aceitou com interesse, admitindo que nunca tinha provado ramen japonês e que tinha curiosidade. Assim, começaram a caminhar juntos até o local. Enquanto andavam, Yuri pensava que tudo aquilo era bobagem e que a ideia de continuarem almoçando só os dois não duraria. Estava certo de que depois de algumas refeições, ela se cansaria e acabaria fazendo novos amigos com quem sairia em seu lugar. Ele concluiu, portanto, que tudo aquilo era apenas algo passageiro. Pelo menos era o que desejava acreditar. De volta ao presente, enquanto os dois permaneciam em silêncio, Yuri quebrou a quietude ao perguntar a Ana se ela gostava dele. Se sim, por qual razão? De forma repentina, Ana respondeu que ele estava ignorando a resposta que ela já havia dado antes. Acrescentou que se ele queria saber quando ela estava sendo sincera, aquele momento era mais verdadeiro do que nunca, pois falava com seriedade. Mesmo assim, Yuri questionou qual sentido havia em dizer aquilo agora, depois de tantos anos. Ana foi direta, afirmar que não esperava nada em troca, só queria reparar o passado. Explicou que era como se houvesse um caderno de erros guardado em seu coração e precisava se desculpar por tê-lo ferido. Tanto, Yuri, com seriedade, disse que se ela realmente estava falando com coração, queria entender por que eu havia rejeitado na época. Ele precisava saber por que ela mentiu para ele. A jovem admitiu que foi por medo. Intrigado, Yuri perguntou se ela tinha medo dele, mas Ana riu e negou. Não era isso. O que temia era se aproximar dele. Ela relatou que anos atrás havia alguém em quem confiava profundamente, uma amiga de infância por quem tinha muito carinho. Essa amiga era próxima e, ao mesmo tempo, transmitiu uma maturidade que lhe dava segurança emocional. No entanto, um dia, essa amiga faleceu em um acidente de carro, e o mais doloroso, faltavam apenas 2 dias para uma viagem escolar que haviam planejado juntas. Iriam sair para comprar o que precisavam, mas de repente ela desapareceu para sempre. Ana confessou que aquilo foi devastador. No começo, até conseguiu suportar. Quando sentia saudade, chorava e extravasava seus sentimentos. Mas após aquela perda, não encontrou mais ninguém em que pudesse confiar. Tudo se tornar insuportável. Ela disse que não se lembrava de muita coisa daquela fase, pois sua mente e seu coração estavam tão abalados que ela já não conseguia se controlar.
vivia em completo caos. Passava dias sem ir à escola e se trancava no quarto. No fim, sua família precisou intervir e a forçou a sair daquela situação. Ana reconhecia que fizeram aquilo por amor, mas naquela época aquilo lhe parecia impossível de aceitar. Ana comentou que havia um ditado: os peixes que vivem nas profundezas do mar se queimam com o calor do corpo humano. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Sentiu a bondade de sua família, como se fossem chamas intensas que a feriam. Por esse motivo, fugiu para longe de tudo e de todos. Só queria ficar sozinha. No entanto, ao conhecer Yuri e quanto mais tempo passava ao lado dele, quanto mais lembranças os dois criavam, mais ele fazia ressurgir a dor de ter perdido tudo. Ana reconheceu que o que havia feito com ele estava errado. Naquela época, ela se considerava apenas uma covarde, alguém fraca e lamentável. Yuri baixou os olhos e perguntou por que ela estava dizendo tudo aquilo agora, acrescentando com amargura que se fosse para fugir, então que continuasse fugindo. Ao ouvir essas palavras, Ana se lembrou do que a mãe de sua amiga lhe dissera certa vez, que não deveria se deixar consumir pela perda, mas sim, menina, aprender a viver valorizando as memórias felizes. De repente, Ana comentou que achava o sorriso de Yuri muito bonito e que queria tentar se acostumar com ele, também com o calor que ele transmitia. Yuri a olhou, incrédulo. A garota, com um sorriso suave e um tanto triste, pediu desculpas. Ela admitiu que havia dito que tinha ido apenas para se desculpar, mas que quanto mais falava, mais gananciosa se tornava. Por fim, começou a se afastar, pedindo que ele refletisse com sinceridade sobre o que ela havia confessado, e esclareceu que não precisava dar uma resposta imediata. Ao se retirar, deixou Yuri sozinho, tomado por emoções confusas e sem saber o que pensar. Seus pensamentos, no entanto, foram interrompidos pelo alto-falante do conselho estudantil, que avisava sobre a possibilidade de chuva e pedia que todos se preparassem para não se molhar. Em outra parte do campus, China ouviu um estrondo. Seu companheiro perguntou sobre aquilo tinha sido um trovão. Surpreso por não haver previsão de tempestade naquele dia, resmungou, dizendo que não queria tocar na chuva, já que havia acabado de consertar sua guitarra. Na China, ao observar o céu nublado, pensou que provavelmente seria apenas uma chuva rápida. De todo modo, decidiu ir embora naquele instante, desejando uma boa apresentação ao amigo. O rapaz agradeceu tanto pela ajuda quanto por ela ter levado a pedaleira da guitarra. Enquanto seguia para seu estúdio, China refletia que parecia prestes a chover forte, então melhor seria se apressar para voltar ao trabalho. Além disso, desejava que Yuri também não se molhasse. No entanto, ele caminhava devagar sob a chuva, absorto em seus pensamentos, tentando colocar seus sentimentos em ordem. Em outro momento, um elegante Yuri estava sentado em uma cafeteria, tomando tranquilamente sua bebida, até que foi interrompido por alguém que o cumprimentou. O homem explicou que estava produzindo uma matéria na qual entrevista pessoas na faixa dos 20 anos, perguntando o que pensavam da vida atualmente, e quis saber se poderia fazer uma breve entrevista com ele. Yuri respondeu que sim, que não havia problema, já que estava apenas fazendo uma pausa. O entrevistador agradeceu e quis saber sobre sua ocupação, se ele já era um profissional ativo. Yuri respondeu que ainda não, que era estudante e que justamente tinha acabado de sair de uma entrevista de estágio. O homem compreendeu e desejou boa sorte. Em seguida, perguntou como ele se sentia naquele momento. Yuri pensou por alguns instantes e responde que havia cometido um pequeno deslize durante a entrevista e, por isso, estava um pouco desapontado. O entrevistador então esclareceu que não se referia a isso, mas a outra coisa. Queria saber o que ele sentia em relação a Ana. Surpreso, Yuri perguntou como ele sabia daquele assunto. O entrevistador insistiu para que ele respondesse. Queria saber o que ele pretendia fazer, se aceitaria a confissão dela. O jovem respondeu com firmeza que obviamente a
rejeitaria, afinal, já havia tomado essa decisão há muito tempo. O entrevistador, porém, insistiu, perguntou se ele realmente não sentia falta dela, lembrando que haviam compartilhado boas lembranças, que cursaram a mesma faculdade, que conseguiam se entender melhor do que com qualquer outra pessoa. Acrescentou que Ana era uma boa garota e que não era fácil esquecê-la. Justamente por isso, mesmo depois de tantos anos, ele ainda carregava dentro de si. O entrevistador era, na verdade, o próprio Yuri, refletindo consigo mesmo que ele se escondia por trás da ideia de que tinha sido deixado para trás e que, no fundo, não era como se uma segunda chance fosse algo impossível. De repente, Yuri despertou e percebeu que tudo não passou de um sonho, achando curioso como aquilo realmente parecia uma entrevista de verdade. Esfregando os olhos, olhou em volta, tentando entender onde estava e se ainda faltava muito tempo até chegar à sua estação. No entanto, logo percebeu que já havia chegado ao destino e em um salto saiu correndo, pedindo que esperassem antes que as portas do metrô se fechassem. Já do lado de fora, respirou fundo e refletiu que quase perdeu sua parada. Começou a caminhar, passando a mão pelos cabelos e sentindo o cansaço pesar sobre os ombros. Algum tempo depois, ao chegar na cafeteria, Yuri cumprimentou suas colegas de trabalho. A chefe o recebeu com uma saudação calorosa. Uma das funcionárias, curiosa, quis saber o que tinha acontecido, porque ele estava usando um terno e se era o dia das fotos de formatura. O jovem respondeu que não, que apenas havia ido a uma entrevista de estágio e que para isso pegou o término emprestado. Yuri comentou que ele estava muito bem arrumado e brincou perguntando se tinha tirado uma foto para mandar para a namorada. Ao ouvir isso, Yuri ficou visivelmente nervoso e disse que não tinha certeza. Ela franziu a testa, sem entender. Então ele comentou que ia se trocar e voltaria logo. A colega sentiu, mas ficou intrigada. Yuri comentou com a chefe que talvez ele tivesse brigado com a namorada ou até mesmo sido deixado ou quem sabe tivesse sido reprovado na entrevista. Enquanto isso, Yuri já se trocava, olhando o próprio reflexo no espelho, perguntando a si mesmo por que estava tão confuso, se já havia tomado uma decisão. Lembrou-se do beijo com China, mas logo em seguida, Pedro, o sorriso de Ana lhe veio à mente. Sentia que quando alguém que sempre foi firme e previsível mudava de repente, aquilo despertava uma certa tristeza. Foi então que pensou nos últimos momentos com sua mãe e se perguntou se era por isso que se sentia tão inquieto, se estaria apenas sendo movido por compaixão por alguém que ele havia jurado odiar e esquecer para sempre. Deu leves tapas nas próprias bochechas, como se quisesse espantar os pensamentos. Precisava parar com aquilo. Era hora de se concentrar no trabalho e depois estudar para as provas finais. Enquanto trabalhava, Yuri levou o pedido do cliente número 82 e desejou que aproveitasse a refeição. Logo em seguida, sua chefe informou que havia uma entrega para ser feita, um café americano gelado e um milkshake de morango. O rapaz aceitou a tarefa sem hesitar. No entanto, Yukina percebeu algo fora do lugar. Havia um pedido esquecido sobre a mesa. Ela pegou o papel e perguntou se o número 81 já tinha sido processado. E Yuri respondeu que havia recebido aquele pedido fazia algum tempo, mas provavelmente